Elder Reis da Silva, da cidade de Palmital, São Paulo. Elder representa a quarta geração da família fundada da Companhia de Reis Água das Aiumas, criada por seus avós em 1958. Assumiu a gerência da companhia em 2012 e atualmente trabalha na formação da quinta geração da Folia de Reis da família. Também é apresentador do programa Viva Santos Reis e idealizador do grupo Estrelas de Maria, incentiva que promove a participação de meninas e mulheres na Folia de Reis. Seja bem-vindo, Elder. Com a palavra, Elder Reis. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite aos nobres colegas que eu tenho a honra de dividir com vocês e falar de um tema tão especial que é o legado. Quando a gente se propôs a falar de Folia de Reis e nós vimos tantos temas que foi abordado, que vem sendo discutido, não poderia passar por todos os temas, e eu acho que esse congresso não poderia terminar se nós não passássemos por esse tema que é o legado. Tantas histórias que nós ouvimos aqui, todas elas começaram com uma promessa, começaram com uma visão, começaram com a devoção. E o legado é necessário para que a gente perpetue essa tradição, essa fé, assim como disse meu colega Tebionde, há quem olhe para a cultura, há para quem olhe para a Folia de Santos Reis como cultura, há quem olhe para a Folia de Reis como folclore, há quem olhe para a Folia de Reis como devoção. Mas olhe para a Folia de Reis. Mas volte seus olhos para a Folia de Reis. Hoje, nós vemos, às vezes, nós reclamamos que as crianças não se interessam pela Folia de Reis, que os jovens não se interessam pela Folia de Reis. Mas o que nós estamos fazendo para atrair essas crianças? Para a gente atrair, para a gente se conectar com eles. Eles vivem um mundo diferente, eles vivem um mundo virtual, eles vivem um mundo que é tudo muito mais rápido, que são vídeos de 30 segundos. Então, é tudo muito mais rápido. E nós precisamos se conectar com eles dessa forma. Eu gostaria que passasse o próximo slide. Vocês me desculpem que eu sou um pouco antigo e eu gostaria de mostrar isso aí. Pode passar mais um, por favor? Eu gostaria de ilustrar um pouquinho, porque eu sou muito visual. Então está aqui, ó. Legado, preservação das raízes culturais. Por que eu coloquei essa foto? Essa foto aconteceu no ano de 1981. É uma foto como todos nós que somos foliões, que temos orgulho das nossas raízes, gostamos de exibir. Então, nesse ano de 1981, apesar dessa Companhia de Reis ter sido criada em 1957, aqui estava sendo feito um exercício de preservação, porque no ano de 1957 realizou-se a festa da minha avó, do meu avô, assim como o Tê disse, nós vamos ter a oportunidade de falar mais um pouquinho deles, e veio se fazendo festa. Só que o mundo é feito de ciclos. No ano de 1975 houve a Geada Negra, como é conhecida na história do Paraná e do interior de São Paulo, e nós começamos a sofrer o êxodo rural. E com o êxodo rural enfraqueceu também as companhias de reis, enfraqueceu a cultura. Por quê? Porque o dinheiro saiu das propriedades rurais e foram para a cidade. Com isso também houve um enfraquecimento dessa cultura. E essa Companhia de Reis ficou parada há mais ou menos uns 3 anos, sofrendo esse efeito. No ano de 1981, meu pai é aquele que está segurando a bandeira lá, já muito menino, ele foi convidado para reassumir essa Companhia de Reis. E com isso, muitas desconfianças e muitos desafios. E o que ele... Aí eu falo o porquê do legado, né?
quando eu falo da minha avó, às vezes as pessoas pensam que é a mãe do meu pai, e não é. É a mãe da minha mãe. Então, seu Baltazar, quando o senhor contou a história que o seu pai fez um versinho para sua mãe, o meu pai conheceu a minha mãe nesse dia aqui. E quando vocês ouvem a música Menina da Aldeia, é uma história que arremete e conta um pouquinho da história do meu pai com a minha mãe. E aí nós começamos a formar a nossa família através da Folia de Santos Reis. Pode passar o próximo slide? E aí, quando eu digo a importância dessa foto, que hoje nós estamos aqui por esse casalzinho aqui, que é a minha avó Chica e o vô Zé Emídio. Hoje, ela é responsável por eu estar aqui em Guaxupé e vivendo esse momento que para mim é maravilhoso, porque foi uma promessa de uma mulher que andava com o pé no chão. Foi a promessa de uma mãe que viu seu filho acidentado e ela, acabando os recursos médicos, e ela se viu e se agarrou naquilo que ela tinha de mais precioso, que era a fé. Então, através disso que nós estamos aqui, por isso que nós precisamos respeitar nossas raízes. Então, preservar é respeitar a história. Então, aqui tem algumas das fotos. Aqui está o pai do Tebionde, está eu ali. E aqui hoje está aqui eu, o meu irmão, a minha outra filha, a minha família aqui, os meus pais e o meu sobrinho. Então, foi desse momento aqui para a gente chegar até o dia de hoje. Então, é respeitar isso daqui, é reconectar. O meu irmão andou 2.000 quilômetros para poder viver esse dia aqui com esse menino. Pode passar o próximo slide. O que ele fez? Ele foi lá fortificar as raízes dele. E eu deixo mais uma frase aqui, ó, que passar nossa cultura adiante é dar raízes ao presente e asas ao futuro. É a gente incentivar. Aqui eu vejo uma cena muito linda. O José Lucas é filho do nosso embaixador, ele já está caminhando. O pai dele leva ele junto. Aqui está o Felipe, ele canta com essa criança no colo. E quem está lá, o Duca Tira presenciou isso aqui, e ele faz questão, ele não para de cantar porque ele está lá com a filha dele, ele vai com a família. Está aqui a filha do nosso embaixador, Fábio Loquete, e eles forçam a levar essas crianças. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reconectando, nós estamos fazendo uma conexão. Pode passar o próximo vídeo. E aqui, ó, semear a devoção em Santos Reis e no menino Jesus, no coração dos nossos pequenos, é ter a certeza de que a fé, a cultura e a nossa identidade não vai se apagar. E aqui a gente vê as Marias e as crianças aqui. Por que das Marias? Nós tivemos lá, as meninas começaram a se interessar, e a Folia de Santos Reis era predominantemente frequentada por homens. E elas começaram a se interessar em função da Ingrid, que foi a primeira a ocupar um espaço. Na verdade, começou com a irmã dela, com a Ana Carolina, que infelizmente, prematuramente, aos 11 anos, Deus levou. E aí ela começou a ocupar esse espaço. E elas começaram a se achegar. E o que nós devemos fazer? Qual que é a nossa função? Porque assim como você disse, em determinado momento, a gente precisa trazer mais pessoas, porque a gente vai adquirindo uma idade, chega num momento que nós estamos muito mais próximo da eternidade do que para a vida, e nós precisamos dar caminho, e nós precisamos segurar as mãos dessas crianças, e nós precisamos colocá-los aqui. Então aqui, ó, é um dia muito feliz. Nessa imagem daqui está minha filha lá no cantinho, e ela está batendo pandeiro, e eu pude... Vocês me desculpa, foi esse ano, e eu falei, eu zerei. Eu também sou Bastião, e no dia 6 de janeiro eu recebi um convite de um amigo, já não visto mais, porque hoje eu ocupo um outro cargo na Companhia de Reis. Ele falou assim, olha, vamos fazer vamos relembrar quando a gente vestíamos, e foi no dia 6 de janeiro, e eu estava vestido, e o palhaço, ele tem a máscara
para cobrir a cara, e nós podemos derramar as lágrimas sem ser visto. E às vezes é muito solitário ser palhaço. É muito solitário, porque as pessoas não conseguem olhar dentro dos nossos olhos, porque nós estamos com uma máscara na cara. Mas de repente eu estava ali, e eu pulando assim, aí eu olhei a minha filha Júlia batendo pandeiro, minha outra pequenininha batendo pandeiro, e a minha família junto comigo, me apoiando. Gente, é uma emoção que não tem como eu descrever para vocês. Eu não conseguiria transmitir para vocês ou descrever se eu fosse Um minuto, Helder. utilizar todas as palavras do vocabulário, não seria possível. Mas o que é isso? É reconectar. Eu quero colocar mais uma foto. Aqui seria uma... Pode colocar a próxima foto. Aqui seria um vídeo das Estrelas de Maria, mas eu não vou me estender. Que hoje as Marias têm uma função que lá é dado ao palhaço, em algumas regiões era dado ao palhaço, era dado ao mestre, de fazer a louvação da mesa. E as Marias nasceu como? Da necessidade de acolhê-las. E hoje, quando elas chegam numa casa, elas que fazem a saudação. Eu acho que isso é muito importante. Acho isso de extrema importância. É você dar espaço para eles. É deixar elas se destacarem. E é até bonito que as pessoas chegam e falam assim, olha, nós queremos que a saudação seja feita pelas Marias. E aqui está o meu avô, eu, o meu pai e o meu irmão. E a fé atravessa o tempo, quando o amor ensina, o olhar do avô, no passo do filho, no futuro dos netos. A Folia de Santos Reis, ela imortaliza quem fomos, quem somos e quem seremos. Pode passar o próximo vídeo, já vou terminando a minha fala. E aí eu quero deixar uma mensagem para vocês, que na minha família eu não recebi nenhum tipo de herança. Só que a riqueza que eu recebi da minha família, eu não guardo num cofre. Eu guardo no coração, que é a fé, que é a devoção, que é passado de pai para filho, e eu vejo isso hoje. Então, eu acho que eu fiquei muito feliz com esse tema, de poder levar para vocês. Eu ver o meu sobrinho com 4 aninhos falar o presépio, que são 25 versos, e saio hoje daqui com o coração leve, de poder entregar a mensagem para vocês. Quero que coloque mais um slide, por favor, para mim finalizar a minha fala. E aqui é o encontro das bandeiras. Tudo isso que nós estamos fazendo leva a esse momento aqui. O encontro das bandeiras significa o quê? Você encontrar com a sua fé. Você encontrar com aquilo que você se propôs. É você realizar o seu desejo. É você realizar a sua intenção. E ali nesse momento você entrega. E aqui, a união das Folias de Reis não é apenas preservação de uma tradição, mas a celebração de um povo que caminha junto. Por favor, caminha junto. Unidade, eu acho que isso que é importante, que caminha junto, carregando a fé no peito e a cultura no coração. E a última aqui, como eu gosto de terminar, né, Tebionde? Então, eu quero falar para todos vocês comigo, dar esse belo grito aqui que chama-se Viva Santos Reis. Muito obrigado. Viva, obrigado, Helder. Falando dessa complexidade, mas como que é essa complexidade, mas trazendo o legado, a questão de raiz de pai para filha e também, com certeza, deixando vocês como espelho. Meu Deus, eu agradeço aquela senhorinha de pé no chão, que quando aquilo que era do homem e a ciência não podia resolver, a medicina não podia resolver, ela apelou para Deus e ela fez uma promessa, e aquela senhorinha com o pé no chão, e ela, costumeiramente, ela usava um lenço na cabeça. Ela me trouxe a vivenciar esse momento junto com a minha filha aqui. Foi uma surpresa, até para mim ver a emoção dela. Mas por quê? Porque as nossas raízes,
As nossas raízes são profundas. As nossas raízes, elas são fertilizadas com a fé. Elas são fertilizadas com a cultura. Assim como essa senhora que enxugou as lágrimas na bandeira, aquilo ali é o que vai fertilizar a nossa fé. Então, quando eu vejo, quando a gente ouve, nós ouvimos vários relatos, que aquela bandeira, ela não é somente um pano com um desenho pintado ou pregado, assim como, Ulisses, você foi muito feliz na sua colocação. Ali tem devoção, as pessoas colocam o melhor dela, as pessoas depositam as suas dores naquele momento, as pessoas recebem uma bandeira de joelhos, as pessoas recebem a bandeira com o coração aberto, a pessoa abre a porta da casa dela para você entrar com tantas pessoas, para você entrar com outras pessoas, para ali você fazer, cantar Santos Reis não é cantar, é rezar Santos Reis. Às vezes a gente usa o termo, nós vamos cantar Santos Reis. Não, nós vamos rezar Santos Reis. Então, tamanha importância da gente respeitar as nossas raízes, e eu acho que nós precisamos fertilizar, e às vezes nós questionamos, olha, isso pode acabar, como assim mesmo ela falou, né? Mas o que nós estamos fazendo, eu pai? O que eu estou fazendo para perpetuar essa tradição? Você pai, você educador, nós estamos vendo aqui várias ações que vêm sendo tomadas. Hoje nós temos orgulho de falar que em Palmital nós fazemos a maior festa de reis do Brasil, ou uma das maiores festas de reis do Brasil, mas não é ser maior. É assim como o T falou, é você olhar uma comunidade, se voltar e olhar todos para a mesma direção e fazer aquilo a várias mãos. Isso é cooperativismo, isso é educação, isso é cultura, isso é comunidade. Então, comunidade é isso. Comunidade é a gente estar aqui discutindo, nós estamos aqui buscando soluções para que a gente possa sair daqui fortalecidos. William, eu quero parabenizar você e a todos que estiveram aqui, porque foi temas muito abrangentes e conseguiu se aparar todas as arestas dos temas propostos aqui. Eu gostaria de só fazer um parênteses aqui. Eu que o T, nós fazemos o programa Viva Santos Reis. Prazer enorme aquela senhorinha mandar uma mensagem de áudio, às vezes falar para o neto, mandar uma mensagem ou gravar, para ela, para falar que está lá ouvindo Santos Reis, para acordar de manhã, ligar o rádio, e às vezes ela ouve até às 9 da manhã, e o programa vai até às 10, porque ela tem que ir na missa, e ela tem aquele compromisso, e nós fazemos por ela, nós fazemos pela Maria Eduarda, lá da Água Bonita, que todo dia ela faz questão de falar para a filha dela, nos mandar um viva, nós fazemos por essas pessoas. Então, nós fazemos para fortalecer e para enriquecer essa cultura. A cidade de Guaxupé está de parabéns. Ao secretário de Cultura, você está de parabéns. Eu saio daqui apaixonado por Guaxupé, por Muzambinho, por essa cultura. E deixo aqui o meu muito obrigado, e eu tiro o chapéu para Santos Reis. Muito obrigado a todos vocês que se propuseram a vir aqui falar de Santos Reis. Muito obrigado. Obrigado, Helder.